Não se sabe de qual empresa estatal, mas a culpa foi do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O acidente de Vila Socó, em Cubatão, São Paulo, é considerado até hoje o acidente químico com mais vítimas no Brasil. Morreram oficialmente 93 pessoas, o que já é suficiente para torná-lo o mais trágico. Mas poucos corpos puderam ser resgatados, a maior parte não deixou vestígios. O número de 93 vítimas é só o número das pessoas cujas famílias reportaram explicitamente o desaparecimento na delegacia. A região era uma favela, uma invasão, portanto não se sabia quantas pessoas moravam ali antes do acidente. Muitas famílias pobres com muitas crianças estavam ali. E muitas dessas famílias morreram inteiras, não sobrou ninguém da família. Lógico, se não teve ninguém para ir reclamar o desaparecimento na delegacia, simplesmente não entraram na conta. O Ministério Público Federal fez uma conta pelas crianças que pararam de frequentar a escola nos dias seguintes e, com base nessa estimativa e do número de pessoas por família médio na região, estimou que o número total de mortos pode ter sido de 500 a 750 vítimas fatais. Lógico, mais um enorme número de feridos e mais de 3.000 pessoas ficaram desabrigadas. Vila Socó era uma favela construída com barracos de madeira sobre palafitas sobre um mangue que havia na região. Como tantas outras favelas no Brasil, foi fruto de uma invasão. Por baixo desse mangue corria um duto da Petrobras, que levava combustíveis, gasolina, diesel, querosene, da refinaria de Cubatão, a RPBC, até o terminal marítimo de Alemoa, que pertencia, na época, à Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo. Por volta das 10h30 da noite do dia 24 de fevereiro de 1984, uma sexta-feira de carnaval, alguns moradores da favela começaram a perceber um cheiro forte de gasolina. Eles sabiam que passava o duto da Petrobras sob a favela, pois havia marcação da passagem do duto bem no meio da favela, e volta e meia empregados da Petrobras passavam ali para tentar fazer manutenção no duto. Relatos contam que muitos moradores ficaram preocupados e saíram imediatamente da favela, mas outros não tiveram tanta pressa. Lembre-se, estávamos vivendo ainda o segundo choque do petróleo que aconteceu em 1979. A gasolina estava caríssima, era um líquido ultra precioso. Muitos moradores, então, vendo gasolina brotar do chão, começaram a encher baldes, bacias, vasilhames, latas com o produto e guardar nos seus barracos. No total, 700 mil litros de gasolina foram vazados no acidente. Você sabe, a gasolina é mais leve que a água, então a maior parte formou uma poça sobre o mangue da região. Isso era uma noite quente de verão. Como é esperado para um produto volátil como a gasolina, aquilo formou uma enorme nuvem de vapor de gasolina sobre a favela. Os moradores chegaram a avisar a polícia e os bombeiros, que chegaram a entrar na favela, pedir para que ninguém acendesse cigarro, fogão, isqueiro, nenhum fogo, e que saíssem de lá o mais rápido possível. Infelizmente, esse tipo de situação é impossível de se controlar. O vapor de gasolina nessa quantidade enorme emanando do chão e dos próprios utensílios usados para armazenagem pode se incendiar com qualquer coisa, até com eletricidade estática, com alguém penteando os cabelos. Quando foi 1h da manhã do dia 25, aconteceu a ignição do material. Foi uma vez só. O incêndio foi tão rápido que não deu tempo de ninguém sair mais. Quem tinha saído antes se salvou, quem ficou não teve nem chance. Muitos ainda estavam dormindo, nem perceberam o acontecido. Outros tiveram medo de perder os seus poucos bens e se recusaram a sair da favela. O fato é que toda a favela foi envolta em chamas enormes que chegaram a 500 graus centígrados de temperatura. Os bombeiros não puderam fazer nada, porque não havia pó químico suficiente para uma área tão grande, nem teria como jogar esse pó químico lá, e jogar água em incêndio de combustível é inútil, só piora o incêndio na verdade. O calor foi tão intenso que derreteu panelas de alumínio e outros utensílios. A quantidade de gasolina vazada era tão grande que só no amanhecer do dia 25 as chamas acabaram. E acabaram porque queimou toda a gasolina, todos os barracos de madeira, todos os corpos. Uma tragédia enorme que, além das muitas vítimas, deixou pessoas traumatizadas e preocupadas. Hoje a região foi totalmente revitalizada e recebeu o nome de Vila
Vila São José, um bairro simples, mas bem menos miserável do que o que queimou em 1984. Mas os dutos da Petrobras ainda passam debaixo do mesmo. Felizmente agora com a faixa de servidão sendo respeitada. Mas afinal, o que causou o acidente? Por que o duto se rompeu? Como é bastante comum nesse tipo de situação, não foi um único erro que causou a tragédia. Foram vários erros ao longo de muito tempo que culminaram nessa tragédia. Todos eles, porém, sem exceção, cometidos por agentes do Estado, imbuídos em diretrizes estatais visando objetivos políticos. O primeiro e maior erro estatal foi o abandono da faixa de servidão do duto. Dutos são equipamentos extremamente seguros, muito mais seguros que as alternativas para transporte de combustível. Se a Petrobras optasse por usar caminhões-tanque para transportar a gasolina, o risco de acidente seria muito maior. Mas como todo projeto de duto, prevê a chamada faixa de servidão, uma área sobre o duto que deve ficar livre de construções para permitir a manutenção do duto e evitar que alguma escavação acabe danificando aquele duto. Sim, quando o duto foi construído, ninguém morava ali, a região era deserta, a invasão aconteceu depois, mas é responsabilidade do proprietário a defesa de sua propriedade. E existem registros de várias solicitações e ofícios para a remoção das pessoas da região, feitas por técnicos da Petrobras que, porém, foram ignoradas pelos governos da época porque temiam a impopularidade de se remover pessoas pobres. Shigeaki Ueki, então presidente da Petrobras, Franco Montoro, governador de São Paulo, e José Oswaldo Passarelli, prefeito de Cubatão na época, todos eles foram acusados de negligência no caso. Mas o problema vinha de muito antes. Desde 1977 há registros de ofícios da Petrobras solicitando à prefeitura e ao governo do estado para remover as pessoas de Vila Socó, mas isso sempre esbarrava na política. O fato de não ter acesso ao duto fez com que a manutenção do mesmo acabasse prejudicada exatamente naquela região cheia de pessoas. Provavelmente a corrosão e outros problemas eram um pouco maiores ali do que no restante do duto. Foi o que fez com que o duto se rompesse exatamente naquele ponto. Mas o duto também não se rompeu do nada, não. Houve mais um erro na operação do duto. De um lado, a Petrobras, empresa estatal brasileira que na época sequer era de economia mista, era totalmente pertencente ao governo federal e com toda a liderança indicada politicamente. De outro lado, a Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, que embora tenha o nome de São Paulo, era também uma companhia federal 100% pertencente ao governo federal, igualmente indicada politicamente. A história sobre o que exatamente aconteceu ninguém sabe. Conforme o planejamento, a Petrobras iria bombear gasolina para um tanque no terminal de Alemoa para posterior embarque em navio. Às 10 horas da noite, o funcionário da Petrobras na refinaria de Cubatão diz que ligou para o operador da Codesp para avisar o início do envio e pediu para ele abrir a válvula. Isso era praxe, porque a válvula do tanque que iria receber o produto fica normalmente fechada. Segundo o funcionário da Petrobras, o pessoal da Codesp avisou que estava ok, que já havia aberto a válvula e podia iniciar o bombeamento. Ele então ligou a bomba para enviar gasolina. O pessoal da Codesp conta outra história, diz que essa ligação nunca existiu, portanto eles não sabiam que deveriam abrir a válvula, essa válvula estava fechada. Ninguém avisou que ela deveria ser aberta. O fato é que a bomba foi mandando mais e mais pressão no duto que estava fechado do outro lado, não tinha como a gasolina sair. Uma hora a pressão foi forte demais e justamente naquele local em que o duto tinha manutenção pior, o duto se rompeu e a tragédia se seguiu. O fato é que isso levou meia hora para acontecer. Ninguém, nesse meio tempo, viu ou se viu, ignorou as indicações de pressão muito alta no duto, tanto na Petrobras quanto na Codesp. As acusações entre Petrobras e Codesp foram tão ríspidas, a Petrobras alegando que havia feito a ligação, que havia pedido a abertura da válvula, e a Codesp falando que não houve ligação, que ninguém pediu para abrir a válvula, que por muitos anos depois disso, todos os telefones na refinaria de Cubatão e no terminal da Alemoa continham gravadores que gravavam todas as conversas para garantir uma empresa contra mentiras da outra no tribunal. O fato é que não importa se tal ligação aconteceu ou não, ambos estavam errados. Se a Petrobras iniciou o bombeamento sem ter avisado a Codesp, ou se avisou a Codesp, o operador da Codesp não abriu a válvula, ou talvez tenha aberto a válvula errada, nunca vamos saber. Mas ninguém estava prestando atenção na pressão do duto com certeza. Portanto, não há como evitar o fato de que foi erro de ambas.
O que sabemos é que nenhuma dessas empresas foi à falência, como seria muito saudável nesse caso. Os processos de indenização ficaram mofando nos tribunais e muita gente até hoje não recebeu indenização do ocorrido. Os processos criminais chegaram a algumas denúncias, mas no final ninguém foi condenado. O Estado protege os seus. Lógico, o fato foi amplamente explorado politicamente na época, com a esquerda brasileira falando em descaso absoluto do governo militar na época com a segurança da população. Como se o Estado ditatorial socialista que os esquerdistas queriam implementar não fosse igualmente cruel com os indivíduos. De fato, há casos muito piores que esses em países socialistas. Mas o fato é que a culpa foi do Estado, não há como negar. Não apenas porque os agentes que cometeram todas as falhas eram funcionários estatais, mas porque agiram conforme o interesse do Estado. Não fosse a arrogância de funcionários públicos incapazes de serem demitidos, focados apenas em ticar suas tarefas sem se preocupar com o que estavam fazendo, certamente o problema não teria acontecido. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!